Ele criou o movimento Jesus Cura a Homofobia, um homem que escolheu amar em vez de discriminar. Hoje eu tenho o prazer de tomar um café com o teólogo e o pastor José Barbosa Júnior. Tudo bem, Zé? E aí, Juliana, que bom. Bom demais estar aqui com você. Finalmente, né? A gente Finalmente, conseguiu né? marcar esse café. Finalmente, estamos aí para conversar. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua história mesmo de vida, em relação ao movimento evangélico, como que começou, qual que é o seu ministério, a sua igreja atual. Bom, é uma história longa, né? Eu comecei no meio evangélico, fui para a igreja evangélica aos 17 anos, lá em Teresópolis, né, no Rio. Passei por um período fundamentalista, o que hoje me ajuda a entender um Os pouco os fundamentalistas. fundamentalistas e até a lidar com eles, porque eu sei exatamente de onde partem os princípios e pensamentos deles. Em 2000 foi quando começou a haver uma mudança, a partir da leitura de um livro do Rubem Alves, Protestantismo e Repressão. Ali acho que foi quando a chave Começou a virar. começou a virar. E a partir dali foi todo um processo, né, de caminhada para até chegar onde eu estou hoje, em Belo Horizonte, pastoreando a comunidade Batista do Caminho. É um grupo pequeno ainda, mas muito aconchegante, muito agregador. É uma coisa assim, uma experiência que tem sido muito boa. E junto à Aliança de Batistas do Brasil, há uma turma muito mais progressista, né? Uma turma que tem esse viés do evangelho enraizado na sociedade e disputando as narrativas contra esse evangelho que a gente vê por aí, cada vez mais conservador, cada vez mais adoecedor no Brasil. E já que você está falando sobre isso, como que você vê os evangélicos de hoje? O que você vê de pontos positivos e negativos? Vamos começar pelos positivos, né? Sempre tem, sempre tem. Acho que a igreja evangélica, ela tem, a princípio, porque isso também tem que ser questionado, né, essa coisa de ser acolhedora. Uhum. A igreja evangélica ela é muito mais acolhedora, geralmente, do que as outras igrejas. Ela tem aquela coisa, por exemplo, você chega numa igreja católica, geralmente, e isso não é demérito, falando assim de como acontece, né? Você entra na missa, senta, sai de lá, Ninguém fala com ninguém fala com ninguém. ninguém. A igreja evangélica não, ela já tem aquela tradição de você sentou, já com alguém do seu lado, quem é você, de onde você veio e tal. Isso é bom por um lado, né? Por esse princípio acolhedor. Ele é ruim quando isso se torna uma parte de um projeto de dominar, né? De trazer aquela pessoa, não, tem que ser para nossa igreja, Uhum. isso tudo. Mas a princípio isso é bom, Sim. né? Esse acolhimento. Geralmente, por exemplo, o pastor sabe o nome das pessoas, o pastor vai à porta cumprimentar todo mundo. Então tem uma interação maior, né? Essa coisa da vivência evangélica. Isso é bom. Agora, nesse momento no Brasil, o tipo de evangelho que a gente tem é complicado. Uhum. Porque ele é um evangelho castrador, dominador, conservador, né, que se preocupa muito mais com as pautas morais do que com aquilo que realmente importa, com as questões éticas, com as questões, né, que envolvem a sociedade como um todo. O pessoal brinca, né? A gente está muito mais preocupado com quem a pessoa transa do que o que a pessoa é. Uhum. Sim. Então isso é terrível. Isso, por um lado, acho que isso é o que tem de pior no evangélico hoje no Brasil, é que ele está muito mais preocupado com as questões sexuais do que realmente com as questões que importam, que são as questões do pobre, as questões dos marginalizados, as questões dos excluídos da sociedade, que é com quem Jesus se preocupou. Uhum.
Então acho que a igreja ela se afasta muito de Jesus quando ela toma esse rumo. Mas infelizmente, hoje o papel que a igreja evangélica exerce no Brasil. E por que você afirma que a bancada evangélica não representa os cristãos, né, do Brasil? A bancada evangélica ela pode representar a igreja evangélica brasileira, Certo. mas ela não representa o evangelho. Porque se você perceber, as decisões da bancada evangélica são exatamente antagônicas às decisões que Jesus tomaria. A bancada evangélica ela é totalmente vendida ao capital, ela não se importa com os projetos que ajudam os mais pobres, ela se vende por qualquer coisa, ela não deveria se vender nunca, mas ela está preocupada com as pautas morais. Você vê, a bancada evangélica está preocupada se você vai para a escola dizer que menino usa azul, menino usa rosa, que essa coisa, essas são as grandes preocupações da bancada evangélica. Mas ela está vendida no caso da reforma da Previdência, ela está vendida como foi vendida na reforma trabalhista, ou seja, tudo aquilo que explora o pobre, tudo aquilo que só explora o trabalhador, quem sempre foi explorado, a bancada evangélica está desse lado. Está apoiando. Ela está apoiando. Então é engraçado que você olha assim, parece que a gente tem um padrão, né? Como é que você identifica se uma coisa é evangélica ou não? É só você olhar para onde a bancada evangélica está apontando. Para onde ela estiver apontando, você vai para o outro lado. O oposto. É o oposto. É impressionante isso, né? Até porque a gente tem uma bancada evangélica que ela é dominada, os mentores da bancada evangélica são Damares, Silas Malafaia, Marco Feliciano, ou seja, o que a gente tem de pior no meio evangélico é exatamente quem faz a cabeça da bancada evangélica. Então não tem como dar certo. Olha, em 2015, na Parada Gay aqui em São Paulo, surgiu um movimento, chamado Jesus Cura Homofobia. E você que foi o cara que começou isso. Eu queria saber de onde que surgiu essa ideia. O pessoal diz que na natureza nada se cria, tudo se copia. E foi mais ou menos isso também. Já rolava na internet nessa época uma foto de uma parada LGBT em Chicago, em 2013, se eu não me engano, onde cristãos foram para a parada com cartazes pedindo perdão. E aquilo sempre me marcou muito. É isso que a gente tem que fazer. Agora, como é que a gente vai fazer? Esse aqui é o caso. Uma coisa é você olhar aquilo e falar, poxa, que legal. Outra coisa é como é que a gente faz isso. E foi engraçado porque eu tenho tudo assim muito, muito fresco ainda na minha memória. A parada de 2015 ela ia acontecer no domingo. Na quarta-feira anterior, eu chamei um amigo meu, Silas Fiorotti, daqui de São Paulo, e a gente tomou um café, e as ideias boas surgem sempre no café, né? Ou numa roda de cerveja lá, também. Mas aí a gente estava. Aí eu falei, Silas, eu queria fazer isso. Eu queria que a gente fizesse isso aqui em São Paulo. A parada já é domingo. Vamos reunir a galera que a gente conhece, vamos fazer isso. E aí vamos embora, tal, como é que vai fazer? Como é que a gente vai? Qual vai ser o nome do movimento? E por mim, naquele momento eu falei, a gente pode usar o mesmo nome do Chicago, que é o I Am Sorry. E aí falou, não, isso aí vai ficar muito, muito igual. E na hora me veio o nome Jesus Cura a Homofobia, porque estava naquela efervescência da cura gay. E aí eu falei, cara, que tal a gente usar Jesus Cura a Homofobia? Aí quando eu falei isso, o Silas falou, cara, é esse nome. E aí a gente já foi, na quarta-feira, já criou um evento no Facebook e o negócio estourou.
né? Então foi engraçado que na quinta, olha só, na quarta noite a gente criou isso, na quinta-feira uma jornalista da Folha de São Paulo me ligou. Ah, você que está organizando um movimento assim, assim, assado. Eu falei, nossa, esse negócio realmente vai. E teve uma repercussão muito boa, né? E isso foi muito legal. Mas o principal é esse passo que a gente deu de aproximação da comunidade LGBT, porque eu sempre falo o seguinte: esse passo tinha que ser dado pelos evangélicos, porque fomos nós que ofendemos a comunidade o tempo todo. Sim. Não eram eles que teriam que dar esse passo de aproximação, eles foram colocados para fora. A gente colocou a comunidade LGBT para fora. Então esse passo de aproximação tem que ser dado por nós. E foi assim um momento, quem participou no dia lá, assim, se você perguntar para qualquer um que participou, acho que foi uma experiência que marcou a vida da gente. Né, das pessoas abraçando a gente, chorando. Que legal. Né, assim, a frase que eu mais ouvi foi: se eu tivesse ouvido isso lá atrás, a minha vida seria diferente. Não teria passado todos os traumas que eu passei. Porque, pra você ter uma ideia, naquela semana eu recebi mais de 700 mensagens de gays evangélicos. Nossa. Então, assim, e as histórias muito parecidas. Em uma semana foram mais de 700 mensagens no Brasil inteiro de gays evangélicos. Gays cristãos, falando: eu sou cristão e sou gay. Uau. E foi aí que eu vi que o que aconteceu foi o seguinte: o Jesus com Homofobia não ia ser um movimento, ia ser um ato. Sim. Mas ali a gente percebeu que ele tinha que Virar um virar um movimento movimento e se estender. e se estender, porque há essa necessidade. Sim. Então isso foi o que aconteceu. E você teve apoio ou retaliação da igreja? Os dois. Os dois. É engraçado que o apoio que eu tive muito apoio velado. É. Muito, Um medo, né? De se expor. muito pastor que chegou e bateu nas costas e falou: cara, é isso. Mas eu não Eu não posso posso dar a dar a cara. cara. Tamo junto, tal. Isso aconteceu muito. E as pancadas também vieram de todos os lados, né? Até hoje, de vez em quando, por exemplo, semana retrasada eu descobri um vídeo da época de uma menina falando Contra. contra, né? Então, assim, até hoje eu descubro, às vezes, alguém que na época falou contra, né? E como que você reage a isso, a essas críticas? Assim, quando eu comecei, quando a gente partiu para fazer o negócio, eu já sabia que teria, né? Eu já conheço o meio evangélico, né? Eu estou nisso há 30 anos. Então, eu conheço bem como funciona. Algumas coisas me marcaram muito, né? Por exemplo, o pastor que me batizou, né? O pastor que me batizou em Teresópolis foi no meu Facebook, né? A época de Jesus com Homofobia, assim, na semana que aconteceu, dizer: eu tenho nojo de ter batizado você. Ô, louco. É. Nossa. E aí? Ué, isso É a opinião dele, é a opinião né? dele, mas isso dói um Que pouco. horrível, claro. Isso dá uma, sabe? Ao mesmo tempo, quando você percebe para onde ele está caminhando no Evangelho já há alguns anos, aí é a mesma coisa da bancada evangélica. Eu olho e falo assim: Ele tá indo por aqui, então eu vou estou do pro lado lado certo. oposto. Você tá do lado certo. Entendeu? Se ele tem nojo, é porque eu estou do lado certo. Sim. Porque com Porque quem ele está Jesus caminhando. não teria nojo. Não, pelo contrário, né? Então Mas, então, assim, algumas. Porque uma coisa é interessante, que essa galera que bate com vontade. Eles gostam, né? Eles gostam de bater, eles não batem assim pouco, não. As críticas não são críticas, primeiro que geralmente não são críticas às ideias, isso é interessante porque eles não têm argumento,
Então a crítica é geralmente pessoal, é uma coisa. Então, por essa menina mesmo que eu vi lá, no final do vídeo, a grande sacada dela é que eu sou gay. Né? Ai, se ele tá Se ele tá defendendo, é porque aí defendendo, tem. aí tem, essa Ele. coca é fanta, aquela coisa, é desse jeito que ela fala no vídeo. Né? E aí eu acho engraçado isso, né? Porque. E é curioso, aqui tem um detalhe curioso, porque eu falei da reportagem da Folha de São Paulo. Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo falando do Jesus com homofobia. Foi interessante que eu fiquei quase meia hora conversando com a repórter por telefone e tal. Aí depois ela desligou, passou 5 minutos, eu ainda estava casado na época. Ela passou uns 5 minutos, ela ligou de novo e falou assim: tô vendo aqui que você é casado com a Ellen. Você é hétero? Aham. Ela fez a reportagem toda achando que, Você fosse. que eu era LGBT, que eu era gay porque eu estava defendendo. Eu falei, não, eu sou hétero e tal. Então por que você está defendendo? É curioso isso, que você vê isso até no jornalismo, né? A ideia de que se você defende a pauta LGBT, É porque você é porque é. você é. E eu falei, não, eu defendo porque eu sou cristão. E eu acho que todo cristão deve defender. E tá inerente Ele tá, ao humano, né? eu sou cristão e sou ser humano, né? Aham. Então é isso. Não é porque. Uma, É, uma sigla, é a alguma mesma coisa. coisa quando alguém me pergunta: você é pastor e comunista? Como é que você explica isso? Eu falei, não, eu não tenho que explicar. Quem tem que explicar é quem é pastor e capitalista. Aham, sim. Ele que tem que se explicar. Quem é pastor e rechaça os LGBT, ele que tem que se explicar. Eu não tenho. Eu estou fazendo O o certo, básico, o né? mínimo. O mínimo. Eu acho que é por aí. Zé, qual que é, pra você, qual que é a definição de família? A família, para mim, é quando duas ou mais pessoas se reúnem por amor. Para mim, Pronto. isso é família. Ponto. Não tem mais o que definir. Sabe? Se são dois homens, são duas mulheres, se são três. Uma vez me perguntaram, é curioso isso, apesar de não ser esse o tema, né? Alguém me perguntou: o que você acha do poliamor, né? Por exemplo. Eu falei: olha, eu não dou conta. Eu Pra mim não confesso que para serve, mim né? não serve. Agora, se chegarem aqui três pessoas dizendo que eles dão conta disso, Ok, vamos fundo, entendeu? Até porque na Bíblia você tem casos assim. sim, Né? A gente tem que entender que a família, como a gente entende, é uma construção social. Né? Família nuclear, homem, mulher, criança. Né? A família já foi definida de várias formas durante a história. Até hoje, em alguns povos, ela é diferente. sim. E aí você vai dizer que a família, né, do árabe, por exemplo, que tem 4 mulheres, é menos família O que é que do que tem a que tem um um casal? casal? Quem é que define isso? Então, acho que é muito perigoso a gente pegar uma estrutura que é culturalmente construída e jogar isso como Verdade pra todo mundo. verdade universal. Uhum. Né? Então, Mas na família de Deus, há há espaço espaço para todas as famílias? todas, todas, todas. Até porque não dá para ser diferente. Eu não consigo imaginar um Deus que exclui pessoas. E você acha que, na sua opinião, os LGBTs, eles fazem uma escolha? Eles são quem são porque eles escolhem isso? Não. Acho que ninguém escolheria em sã consciência ser LGBT no Brasil. Eu acho que uma das coisas mais bizarras é alguém achar que isso é uma escolha, até porque a gente tem esse exemplo da sociedade, né? Pô, como é que alguém escolheria ser perseguido, Maltratado, maltratado, humilhado, humilhado, né? Ser excluído na própria família muitas vezes, expulso de expulso casa. de casa, não ter educação, como muitos não conseguem chegar ao fim dos estudos por causa do bullying nas escolas e tal. Então, assim, alguém escolhe isso. Né? Só se fosse alguém muito, Muito muito louco. louco, né?
Então eu creio firmemente que é uma condição. A pessoa é homossexual, a pessoa é bissexual, a pessoa é daquele jeito, então que ela seja assim completamente. Ou seja, que dentro da sua completude ela seja o que quiser ser. Se ela é LGBT e cristã, que ela seja LGBT e cristã. Se ela é LGBT e umbandista, LGBT e umbandista, que porque isso não a desqualifica para nada. Pelo contrário, ela só consegue ser inteiramente cristã, inteiramente, se ela puder ser inteiramente LGBT. Talvez agora eu vou entrar talvez num assunto um pouco polêmico, mas a Bíblia ela não condena as práticas homossexuais? Não. Não? Bom, a leitura que eu faço, não. E qual é a leitura que você faz? Então, que você explicasse. os textos bíblicos que parecem condenar as práticas homossexuais, eles são muito fracos. Por exemplo, Levítico, que é um dos textos mais usados, né? Ele é interessante porque você vê lá, é abominável o homem que se deita com outro homem como se fosse mulher. Se a gente entender a estrutura social daquela época, o problema ali não é ser homossexual. O problema é ser mulher. É isso que está em jogo. Então a abominação é um homem querer ser como mulher. Porque o ser mulher que é inferior. É inferior. Então o homem ele está para dominar na sociedade. A gente está falando de uma sociedade patriarcal. E é interessante porque o texto ele não é normativo. Isso é interessante. A gente tem que tomar cuidado também, que quando a gente faz uma leitura anacrônica da Bíblia, a gente muitas vezes fala, a Bíblia condena, ou a Bíblia fala que, ou a Bíblia é machista. Não. Ela retrata um período patriarcal. E no período patriarcal, como até hoje tem, a mulher é inferior. Então, isso tem que ser combatido. Então você vai contra a Bíblia? Sim, não contra a Bíblia, mas contra o que ela está narrando. Porque o que ela está narrando é ruim. Então ali não é uma questão do homem se deitar com outro homem, porque não está falando de afeto, não está falando, ele está falando do... Olha só, o texto é bem claro. Como se fosse mulher. Ou seja, é como se ele estivesse se diminuindo naquilo que para a sociedade é o correto, que é ser homem. Então não tem a ver com homossexualidade. Ali é uma outra coisa. Os outros textos, e aí, detalhe, né? E aí todo mundo fala isso, mas é bom a gente bater nisso, né? Eles só pegam isso de Levítico, né? E as outras coisas? As outras coisas de Levítico todas ficaram para trás na história, só isso que não mudou. O pessoal come camarão, usa peça de roupa com 2 tecidos, faz de tudo. Menos essa questão que, além de ser mal interpretada, é a única que prevalece. Sim. E aí você tem outro texto, que é o texto de Romanos, que é um texto complicado porque ele não quer falar de homossexualidade, ele está falando de um culto específico de Roma, que é interessante porque Paulo só escreve isso para os romanos. Por que não escreve isso em nenhuma outra carta? Não havia os casos de homoafetividade em outras cidades? Sim. Claro que havia. Por que só escreve isso? E ele escreve no contexto cultual, que no culto de Baco, né, Dionísio, o deus do vinho, as bacanais, o pessoal bebia e depois todo mundo era de todo mundo. Então, o que está condenando ali não é homoafetividade ou uma coisa assim. O que está condenando é uma lascívia, é uma orgia onde ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. E aí deixa o uso natural. O uso natural, o que eu entendo é o seguinte, qual é o uso natural do corpo de um homossexual? O uso natural de um homossexual é a homoafetividade. E ali pode ser que ele até ficasse com uma mulher, por exemplo, porque está deixando o uso natural dele por causa da bebida. Então não é uma questão de homossexualidade aí. É uma questão de orgia e de lascívia, que aí é condenável, e eu acho que isso aí muita gente condenaria também. E o outro texto que é pior ainda, que é o texto de Coríntios,
que é uma tradução péssima, né? Fala, não vos enganeis, né? E aí vai dizer lá que nem os homossexuais, nem os efeminados herdarão o reino dos céus. E ali é um caso clássico de uma tradução criminosa, vamos dizer assim. A palavra que é traduzida como efeminado é a palavra grega malakoi, que literalmente significa macio. E que só foi traduzida como efeminado já no nosso século XIX e XX. Ela já foi traduzida como várias coisas, como covarde, como até o cara de fala macia, o enganador. Então ele pode ser traduzido de várias formas. A escolha por uma tradução assim, ela é uma escolha política. E a palavra que é traduzida como homossexual é pior ainda, porque ela é um neologismo de Paulo. A palavra grega arsenokoitai, que ela literalmente significaria o coito do homem. Só. Se é com outro homem, se é com outra mulher, se é com... Ninguém sabe. E essa palavra não existe na literatura grega. Então ninguém sabe qual é a tradução dela. Aí vai alguém lá e coloca homossexual. Isso é perverso. Então quando você diz a Bíblia condena, falou, opa, peraí. Não é assim. Alguma interpretação da Bíblia, mesmo assim, não levando em conta vários fatores que são importantes numa interpretação séria do texto bíblico, não são levados em conta para dizer que a Bíblia condena a homossexualidade. Entendi. Bom, ficou claro aí para vocês agora? Tenho certeza que muita gente vai já deixar os comentários desse vídeo. Enfim, bom, mas eu queria que você dissesse, nesse período todo aí que você tem como evangélico na igreja, enfim, qual foi a experiência mais marcante que você teve? Nossa, agora você me pegou, assim, da experiência mais marcante. Eu acho que algumas experiências, e principalmente as experiências... Depois do Jesus para a homofobia, acho que as experiências mais marcantes que eu tive foram quase todas elas ligadas a tentativas de suicídio em que as pessoas desistiram. E todas elas, referentes à questão da homossexualidade. É gente que foi expulsa da igreja, expulsa da família, expulsa de tudo, e a pessoa entrava em contato comigo dizendo, eu vou me matar. E você entende por que a pessoa pensa. Ela perde o chão, ela perde toda a referência dela. E não foram 1, 2, 3 casos. Acho que aí poderia colocar pelo menos assim, entre 30 e 40 casos. Nossa, velho. Isso em 3 anos. Ou seja, através do movimento Jesus por Homofobia, mais de 30 pessoas entraram em contato com você e falaram assim, Zé, eu estava pensando em me matar, mas graças ao que você fez, eu senti uma pontinha de esperança. Agora, recente, tem um mês, houve uma pregação na minha comunidade que eu estava transmitindo via Facebook, uma pessoa me mandou um relato falando disso. Eu já não via mais muito filme, tu estava pensando em desistir da vida, eu ouvi essa mensagem, falando do amor de Deus pelos LGBTs. Então, assim, essas pessoas são excluídas mesmo de tudo. A gente tem que ter muito carinho, muito cuidado para tratar dessas feridas, porque são feridas mortais. E Zé, talvez alguém que esteja vendo essa nossa entrevista, talvez seja um evangélico conservador, tá? E como que você daria uma dica, sei lá, uma sugestão para que esse evangélico conservador, ou essa igreja, as igrejas conservadoras, como que elas conseguirão atrair os LGBTs para perto de Jesus? Bom, essas igrejas conservadoras não vão conseguir. Já era. Ou vão conseguir desde que elas façam o que algumas igrejas conservadoras fazem, né? Fingir que é pobre.
Né? Vem pra cá, você é bem-vindo. E aí, realmente, isso tem aquele momento de acolhimento. Aí depois... Aí na página 3, aí vem a... Né? Você vai virando a página e fala, agora você tem que mudar. E você tem outros movimentos que são curiosos. Você tem um movimento, por exemplo, lá na Igreja Batista da Lagoinha, em Minas, que é um movimento de gays não praticantes. Uau. Você pode ser gay. Mas não pode ter ninguém. Eu não vejo um movimento desse para hétero, né? Você pode ser hétero, mas não pode praticar a sua heterossexualidade. Então é uma coisa absurda. Mas é isso. É o que muita gente acha, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecado. Essa frase, ela é malvada. Então, assim, ela parece uma frase muito bonita, mas ela esconde uma perversidade terrível. E pinta Deus como um tirano. E a culpa, no fundo, é sempre de Deus. Sempre de Deus. É o que eu falo assim, essas igrejas, elas não se dão conta de que com o que elas fazem, elas dizem que são melhores do que Deus. Exato. Olha, eu te acolho. Olha como eu sou bom. Mas Deus Agora, não aceita você. Deus não aceita você. Eu te aceito. Olha como é que é. Como é que é tão doentio isso, porque a mensagem que eles passam, sem eles perceberem, é essa. Eu sou melhor do que Deus. Porque eu te aceito, mas meu Deus vai te torrar a eternidade toda no inferno. Entendeu? Verdade. Deus não te aceita, mas eu te aceito. Ou seja, então a igreja é melhor do que Deus. Então alguma coisa está muito errada nessa história. E assim, para o cristão, a mensagem que eu deixaria é assim, leia os evangelhos. Tente ler os evangelhos sem, tente naquele momento esquecer tudo que você aprendeu. É difícil, porque é quase impossível isso. Mas tenta ler o Evangelho sem qualquer amarra. E tente ver, por exemplo, o que Jesus fala sobre os LGBTs. Nada. Ele mesmo nunca disse uma palavra. Ele nunca disse nada sobre isso. E aí se pergunta, não tinham gays e lésbicas no tempo de Jesus? Com certeza. Com certeza. Por que ele não fala nada sobre isso? Tu acha? Porque isso não era um tema para ele tão importante. Era normal. Agora, qual é o tema mais proeminente das palavras de Jesus? É batendo nos líderes religiosos que falsificam a fé e que exploram o povo. Isso é uma coisa que irrita Jesus. Sim. Então é isso. Leia o Evangelho. Leia os Evangelhos e ponto. E Zé, para a gente finalizar o nosso bate-papo, se a gente tiver aí como você disse, que recebeu mais de 700 mensagens de gays evangélicos. Vamos supor não, mas com certeza terá aí algum gay evangélico nos assistindo. O que você diria para essa pessoa? Que fora do jargão, Jesus te ama, mesmo. Não é o jargão, Jesus te ama. Não, Jesus ama mesmo. E eu não digo nem que Jesus te aceita, porque parece assim, essa coisa do aceitar, né? Tipo, não. Jesus te ama. Porque Porque assim como ele me ama hétero, ele te ama gay. É simples assim. Ele ama a pessoa. Não é porque ela é assim. Não, ele nos ama. E ponto final. Então sinta-se amado por Deus. Né? Deus não está com raiva de você. Você não vai para o inferno por ser gay, por ser lésbica. Você não vai para o inferno. Tá? Isso está resolvido. Deus conhece a sua condição. Ele sabe, ele te criou desse jeito. Então, fique tranquilo. E viva a sua homossexualidade em paz diante de Deus. É isso. E, para finalizar, a pergunta clássica: com quem você tomaria um cafezinho se você tivesse a oportunidade? Então, você me falou isso, mas eu fiquei pensando, né? Aí você falou que o Ivan Martins. O Ivan Martins falou do presidente Lula. Seria ótimo. Eu pensei no Rubem Alves.
Mas eu vou falar de alguém vivo que é assim, totalmente fora do padrão. Eu gostaria de tomar um café com o Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro, olha aí. Vou dizer por quê. Primeiro que eu sou fã da obra do Oswaldo. E o Oswaldo é um cara maluco. E é um cara que eu gostaria eu gosto de pessoas malucas. E essas pessoas, acho que elas entendem da vida melhor do que as pessoas normais. Ou as ditas normais, né? Eu acho assim, a cabeça do Oswaldo é uma coisa assim, doida. E isso me atrai, assim, de querer conhecer mais. E acho que é um cara que eu chamaria para um café. Legal, quem sabe, né? Vai que o Oswaldo assista essa entrevista aí. Se quiser, toma aí para tomar um café. Zé, eu agradeço muito esse cafezinho com você. Demais. Que você continue o seu ministério, o seu trabalho, assim, tipo, que Deus continue te abençoando grandemente, para que você consiga resgatar aí essas almas que, infelizmente, as pessoas, por preconceito, acabam excluindo. Que você consiga resgatar essas pessoas. Muito obrigado. Obrigada por isso. Valeu.